sou Ruiz Valmir Andreoni Júnior. Alguns me conhecem como Dinho, outros me conhecem como Ruizinho, quando eu morava aqui em Zortéia, de 1967, quando eu nasci, até o ano de 1976, passei a maior parte da minha infância aqui nos bons momentos. Quero agradecer a oportunidade do Acácio de poder dar o meu depoimento sobre os momentos e fases que nós vivemos e o meu conhecimento de um pouco da história desta localidade pela qual eu tenho assim, um carinho muito especial. Afinal de contas, são as minhas origens. Agradecer a oportunidade e a todo o povo zorteiense por esse momento de eu poder estar compartilhando essas informações. Meu pai se chamava Ruiz Valmir Andreoni, era conhecido como Rui, muitos dos senhores podem conhecer, e meu avô, pai da minha mãe, que é a Cláudia, meu avô Pedro Domingos de Pauli, conhecido como Seu Domingos também. Então, esses foram momentos em que nós vivemos aqui nesse local, que tem boas recordações e pessoas que com certeza contribuíram para que Zortéia seja o que é hoje, né? Bons momentos. Nós estamos vendo nesse vídeo algumas filmagens que o meu falecido pai, ele tinha uma filmadora Super 8 e ele tinha esse capricho de documentar e registrar. Muitos desses documentários têm a ver bastante com a empresa Zortéia Branquer. Aqui uma vista das instalações da empresa antiga, né, da Zortéia Branquer na época, e da comunidade aqui onde hoje está localizado o município de Zortéia. Então nós vemos ali meu avô Pedro de Pauli, Seu Domingos, Pedro Domingos de Pauli, trabalhava na empresa Zortéia Branquer, foi um dos fundadores e também um dos primeiros aqui a habitar a região onde hoje é o município de Zortéia. Pedro Domingos de Pauli é uma pessoa aí que tenho certeza que contribuiu muito para a existência hoje do nosso local aqui, da nossa Zortéia. Naquela época, lá no início dos anos 70, ainda não havia energia elétrica da concessionária, que é a Celesc. Então, a energia elétrica que tocava a fábrica era produzida, uma pequena central hidrelétrica, e produzia energia numa dessas cachoeiras do interior, não me recordo mais onde que é, e trazia energia elétrica para a empresa. E aí eu me recordo que na minha casa tinha um fio que vinha lá da fábrica, onde a gente podia usufruir, né, desse conforto. Porém, em determinadas épocas, quando havia pouca chuva, até um determinado horário tinha energia, depois eles fechavam as comportas para encher o reservatório para o dia seguinte ter energia e tocar a fábrica, né? A chaminé do Lírio ali, né? Toda a parte de exaustor, a fábrica de esquadrias, em cima funcionava a indústria de esquadrias e embaixo portas e compensados. Aí a antiga garagem, a fábrica de esquadrias é essa aí. E todo esse tijolo, Acácio, uma curiosidade interessante, o meu avô de Pauli era quase que engenheiro, né? O Seu Domingos, né? Para construir a indústria, eles fizeram uma indústria cerâmica, uma olaria, ali próximo do clube, do lado de cá do rio, tinha um banhado, para fazer o tijolo para poder construir a fábrica, que na época era dificuldade, inclusive, de acesso a materiais, né, de construção para poder fazer a construção, a edificação propriamente dita de todo o parque industrial que havia na época, que era muito moderno, né, para aquela oportunidade. Aqui nós temos uma vista do escritório. Aí tem o reflorestamento, bem do início então do processo produtivo, as primeiras árvores, as mudas crescendo, os reflorestamentos, né? Aí a gente percebe um pouquinho maior já, esse é um Pinus iliotis, já percebe uma vista de um reflorestamento já na fase inicial, as árvores um pouco maiores aí. Outro reflorestamento um pouco maior. Também um reflorestamento mais maduro. Aí um reflorestamento já maduro. Nós estamos vendo aí agora um pinheiro, né, a fase final de um reflorestamento. Toda a sequência começa ali no plantio de uma muda, né, que dá um reflorestamento. E esse pinheiro, na época, eles eram plantados, né, havia o corte onde servia de matéria-prima para a indústria madeireira.
Aí nós vemos a hora que estava sendo então feito o corte, né? Antes apareceu ali o pinheiro no início, então esse é o corte do pinheiro. Aí quando chegava a madeira oriunda lá do corte, né, das árvores, oriunda dos reflorestamentos, ou das matas nativas na época, que era utilizada então para a linha de produção. Aí o que acontece? Naquela época eles utilizavam fazer o cozimento dessa madeira com vapor d'água. Aí onde nós observamos é o torno também ele fazia um outro método de tirar a lâmina, e normalmente essa lâmina do torno era utilizada mais como miolo, como a parte interna da porta ou do compensado, e a lâmina oriunda da faqueadeira normalmente era utilizada mais para ser a capa, onde ficava aquele acabamento mais refinado. Nessa sequência aqui, após chegar da madeira, tem toda a sequência então da linha de produção. Essa aí era a faqueadeira, né, um equipamento que cortava as lâminas nesse sentido, ele fatiava as lâminas, diferente de um outro método, né, que é o torno. E essa lâmina ela servia, não vamos chamar bem necessariamente matéria-prima, mas mais um insumo para a fabricação das portas e dos compensados. Aqui mais um trecho que envolve a indústria. Esse é o torno, aí ele é para a laminadora, né? E essas são as guilhotinas onde corta as lâminas no tamanho certo. E esse aí é o secador contínuo, onde é feita a secagem da madeira, que não é aquela que vai para o tapiqueiro. Esse é o equipamento funcionando. A gente fica pensando como era meio século atrás, era algo muito moderno para aquela oportunidade. O quadro de comando, se for ver, né? Como eu digo, acho que nós vivemos um período à frente daquele tempo. Uma vista panorâmica de toda uma parte da indústria, da parte que envolvia compensados e esquadrias. Eu era criança naquela época, mas me recordo bem, ia muito com meu pai, né? Aqui nós estamos vendo então, dentro do processo de produção da empresa, quando as lâminas passavam pelo secador contínuo, e após a passagem dele do secador contínuo, eles passavam por uma máquina que emendava essas lâminas, e depois eram coladas umas a umas, e nessa prensa, né, juntamente com uma cola, é onde era feita então a prensagem dessas lâminas umas às outras, e de forma que sai o compensado. Aí a parte onde ocorre a refilação para tirar a parte dos acabamentos. Enfim, é quase no final do processo de produção da empresa essa etapa onde a lâmina passa no secador, ela passa por uma emendadeira. Essa aí é a lixadeira, né, que dá um acabamento também. Exaustores. Todo equipamento, olha para a época, nós estamos falando da década de 70, né? Modernidade dos equipamentos. Esse é um equipamento aí, uma lixadeira também. Isso é uma porta, né? Também um dos produtos que eu me recordo da época. O estoque final, todo ele era transportado com empilhadeiras, né? Para carga, para fazer tanto o transporte de um local para o outro e para o carregamento para o destino final, quando era o caso. Olha toda a movimentação, né? Mecânica com empilhadeiras, transporte mecânico dos produtos, dos insumos. Essa lâmina então é um dos insumos para a produção então do compensado ou da porta. Essa é a coladeira, a emendadeira. A emendadeira, não a coladeira, ela emenda uma lâmina na outra. Aquela lâmina que não deu o tamanho certo, a bitola certa, ela era emendada. E ela normalmente servia como miolo para o compensado ou para a porta. Logomarca da empresa, a marca Ligo, né, era na época. O pessoal fazendo o carregamento do produto acabado já nos caminhões. E aí uma carga já saindo para o seu destino final. Muitas vezes eram mercadorias que eram vendidas tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Ali o portão, né, era um local muito interessante. Ali à direita também no portão tinha o correio. Como não tinha o correio aqui, as correspondências chegavam e cada um se dirigia ali para verificar se não havia nenhum tipo de correspondência e ficava ali nos escaninhos, né. Aí a fornalha da caldeira. Então a chaminé aí mostra que na época se utilizava as caldeiras para quê? Para produzir vapor, para pré-cozir as madeiras que normalmente era utilizada na parte da laminadora.
onde era produzida a lâmina. Mas não só com esse objetivo, também tinha um outro fim que servia como o apito para sinalizar os horários de entrada e saída dos colaboradores da empresa. Haviam duas caldeiras, quando uma começava a apitar, a outra apitava posteriormente. Isso marca a memória de muita gente. Nós estamos vendo agora a fanfarra do município de Ortéia se apresentando lá em Capinzal e Ouro. Na época, a parte cultural era muito valorizada, como nos dias de hoje, e havia uma fanfarra do município. Foi a minha iniciação musical, eu diria, foi lá na época da fanfarra dos Ortéia, tocava o instrumento surdo. Então foi nessa, e aí nós tínhamos a oportunidade de nos apresentar fora do município e muitas vezes aqui. Também nesse trecho do vídeo nós vemos a apresentação da Escola Major, sempre com muito apoio da empresa Ortéia Branquer. Nós vemos a fanfarra se apresentando, os trabalhadores da empresa na frente de um veículo da empresa fazendo, né, identificando quem estava se apresentando. Isso eu vou dizer para você que é na década de 70, mais ou menos, no ano de 1974 ou 1975. Aparece claramente a identificação, né, de quem estava participando, ali a caminhonete com a identificação das Ortéia Branquer. Agora que nós vemos, era muito valorizado o civismo na época. Aqui na própria cidade de Ortéia, na época, nem distrito não era ainda, a apresentação da escola, eu vejo todo mundo engravatado ali, ó, fazia muitos grupos assim que se apresentavam com temas específicos, né, relacionados ao período, né, da independência. Pode ver que a identificação também com as bandeiras, uma de cada estado, isso havia uma parte cultural muito bacana. Os funcionários representando todos os colaboradores da época da empresa, todos uniformizados, muito organizados, por sinal era um exemplo em termos de organização. Aí até uma encenação na época da proclamação da independência, o pessoal encenando como se fosse Dom Pedro I proclamando a independência, os imigrantes, acredito que aí a princesa. Aí nós vemos, acredito que é Tiradentes, quando foi enforcado, um índio, né? Então era muito cultural na época, que eu me recordo foi minha infância. Então quando nós estamos tratando de algo que foi há praticamente 50 anos atrás, eu acredito que naquela oportunidade era um local que estava à frente do seu tempo, né? Aí nós vemos à direita, nessa imagem, aquilo que é a garagem, hoje é a prefeitura. E então nessas encenações, nesses temas, era uma oportunidade que tinha para um crescimento cultural, para as pessoas, através da visualização, começar a entender o que de fato aconteceu para que o nosso país hoje seja independente, seja livre, quantas pessoas já passaram escravos sendo, né, açoitados, né? E aqui nessas imagens nós vemos ao fundo o clube, o Grêmio Lírio, na época, como ele era, né, muito bem estruturado, sempre a valorização pela hierarquia, muito bonita a arquitetura, inclusive, do Clube Grêmio Lírio. Meu pai foi um dos fundadores, o Rui Zvonimir Andreoni, era conhecido como Rui. O clube oferecia N oportunidades de lazer, de entretenimento, era um local muito bacana. Nós vemos aí o seu Aníbal Formigueri, era uma das pessoas da época que era um dos diretores da empresa, casado com a dona Vitória, que foi diretora da nossa escola. E o que nós vimos chegar aí agora, cidadãos ortenhos, é uma apresentação da banda lá de Passo Fundo. Foi muito bonito isso, a fanfarra de Passo Fundo se apresentando. Isso foi uma motivação muito grande aqui. Então era a oportunidade em que se traziam também apresentações de fora para compartilhar conosco a nível local essas manifestações culturais. Foi uma apresentação inesquecível que ocorreu naquela oportunidade, onde motivou, inclusive até hoje, né, essas manifestações artísticas que ocorrem aqui na cidade de Ortéia. Olha que imagens bonitas, assim, a coreografia, a própria apresentação, muito bem organizada, né? Isso foi muito motivante na época da nossa infância, uma infância muito bacana que nós passamos aqui nessa localidade.
Aqui nós estamos na margem do açude. Agora, aquele açude que há não muito tempo atrás ocorreu o rompimento da represa, né? Mas esse açude na época era até um local de lazer e diversão, tanto para passear com bote, para pescaria, tinha o que a gente chamava de ilha. É um local muito bacana, assim, uma atração para nós nos finais de semana, né? Com a família, um local bonito. E não só isso, para a comunidade como um todo. Era um local bem atrativo para lazer. O Grêmio Lírio, com a sua escalação na época, um time muito bem organizado, bem uniformizado, seus respectivos mascotes aí na época. Eu tinha a oportunidade de estar envolvido nos eventos esportivos e em outra comunidade, não lembro qual localidade, onde estava também participando de um evento, de um campeonato. Mais uma vez a fanfarra. Esse do meio aí tocando surdo era eu, foi minha iniciação musical. E o maestro regente que a gente vê era Nelci Andrione, lá nos anos de 74, 75. Também mais um desfile, né, da Zortea Branquer, participando lá do desfile cívico em Capinzal. Eu acho que é até interessante, porque veja, aqui na época, Zortea participava, né, dos eventos lá em Capinzal, sempre presente, né, nos eventos. Ó. O Grêmio Lírio, com a Banda Marcial de Passo Fundo, homenageia os trabalhadores. Também se apresentou lá, a Banda Marcial Conceição. Queria se apresentar aqui, se apresentou lá. Essa é a Rua 15 em Capinzal. Veja que tinha semáforo na Rua 15, naquela época, ali na esquina da Rua 15 com a Carmelo Zócoli. Importante, ali no reflexo do vidro aparece a câmera na qual foi registrada todas essas imagens, uma câmera Super 8, lá da tecnologia do final da década de 60. Aqui também, Cássio, você vê a chegada, hoje está localizada aquele forma abstrata de um pinheiro ali, né, que tem um portal na entrada, e mais ou menos ali tinha essa placa que a gente chamava na época de balança. E acima ali tem um reflorestamento também, era a chegada aqui naquele trevo que vai a Campos Novos. Hoje tem um posto de combustíveis naquelas proximidades. Situado na região meio-oeste catarinense, confrontando com o estado do Rio Grande do Sul e com os municípios de Capinzal e Campos Novos, Zortea inicia sua história na década de 30, com o ciclo extrativista da araucária, fomentado pela implantação de uma fábrica de compensados, a empresa Zortea e Branquer S.A. No que diz respeito à origem do nome do município de Zortea, é uma homenagem feita a um de seus desbravadores e fundadores, Antônio Zortea Primo. O nome se deriva do sobrenome italiano Zortea. Zortea é uma cidade que tem se destacado pelo seu ambiente tranquilo e pela convivência harmoniosa entre a natureza e a urbanização. Hoje, Zortea apresenta um cenário de crescimento econômico, impulsionado principalmente pela agricultura e pela agroindústria. Os agricultores locais adotam práticas sustentáveis, valorizando produtos orgânicos e fortalecendo a economia da região. A cidade também tem investido em infraestrutura, com melhorias nas estradas e serviços públicos, tornando-se um lugar cada vez mais atrativo para novos moradores e visitantes. O turismo rural, com suas paisagens naturais e atividades ao ar livre, tem atraído pessoas em busca de tranquilidade e contato com a natureza. Além disso, Zortea mantém viva a sua cultura e tradições, com eventos que celebram a história da região. As comunidades locais são acolhedoras, promovendo um forte senso de pertencimento entre os habitantes. Em suma, Zortea hoje é uma cidade que combina a tranquilidade do interior com um desenvolvimento sustentável, oferecendo qualidade de vida e um ambiente propício para o crescimento pessoal e econômico.
Sorteia meu canto, meu campo, meu chão. Teus encantos não cabem num canto, mas cabem aqui, neste coração. Sorteia meu canto, meu campo, meu chão. Teus encantos não cabem num canto, mas cabem aqui, neste coração.